de conseguir ter a manutenção do Reino Unido, não somente do Reino Unido, porque ontem a gente falava especialmente da Escócia, que devido a questões econômicas recentes, sobretudo no Brexit, especialmente porque a Escócia era muito europeísta e quando veio o Brexit, ou seja, essa separação da União Europeia, causou fraturas internas e, obviamente, com a morte da rainha, talvez este assunto seja, digamos, reavaliado pelos escoceses. Mas a gente está vendo agora que todo o processo, mesmo ali de uma mudança, ou seja, da saída da Commonwealth, ou seja, de não reconhecer mais, especificamente nesse caso, dos países que reconheciam a rainha da Inglaterra e agora o rei Charles III como seu monarca, ou seja, como seu chefe de Estado, tudo indica, pelo que a gente está vendo, que a consulta vai acontecer em vários lugares, mas com muito tempo. Neste caso, especialmente dessa ilha caribenha, nós estamos falando de 3 anos, professor. É interessante, Piotr. Em política, tem-se o hábito de dizer que um dia é uma eternidade. 3 anos, multiplicamos 3 anos por 365, é esse o número de eternidades que nós temos. Por qual razão? Porque a política, em atos específicos, você pode simplesmente moldar um futuro ou destruir um presente e deformar um passado. Por que eu estou falando isso? Porque 3 anos é tempo suficiente, sim, para o rei Charles. Charles III tem que fazer essa especificação, né? E para que ele possa moldar um conjunto de ações e reações com o seu grupo de assessores e, em cima disso, trabalhar com o parlamento britânico para garantir que uma negociação adequada com a Escócia. Veja, a Escócia em muitos momentos se apresentou ciosa ou desejosa de fazer a separação do Reino Unido, mas não de estabelecer ou não de destruir ou acabar com as tradições britânicas ou com as tradições que existem nos dois, de uma história construída conjuntamente. A Escócia, o que ela deseja? Ela deseja ter uma certa autonomia para garantir uma capacidade econômica, o desenvolvimento econômico, talvez mesmo ter um procedimento mais adequado em relação à sua postura europeísta, algo que não se acreditava que aconteceria com o Reino Unido, imaginava-se que o Brexit não aconteceria tal qual ocorreu. Então, o que a Escócia quer é apenas mais autonomia para preservar determinadas decisões em política econômica e em política externa. Basicamente isso. Mas isso não significa que ela não esteja dentro ou inserida no contexto da história, da grandeza e das tradições britânicas. Isso de forma alguma. É exatamente por esse ponto que bastará ao príncipe Charles, mais uma vez, rei Charles III, ele fazer a negociação adequada em que ele preserve esse nível de autonomia, mas que se garanta a unidade do Reino Unido. Ele tem condição de fazer isso e não vai depender apenas exclusivamente dele, não. Vai ser os parlamentos poderão trabalhar, negociar e responder adequadamente às demandas da Escócia. Isso eu acredito que em 3 anos é tempo suficiente para o rei Charles conseguir remendar. Haverá a consulta, da mesma forma que há consulta na Irlanda do Norte, com a possibilidade de ocorrer uma integração com a Irlanda como um todo, o que significaria uma separação e talvez até mesmo uma proclamação de uma república. Ou seja, a Irlanda do Norte acabaria sendo republicana. É possível que isso aconteça? É, mas há algo que se sobrepõe a tudo isso. As tradições britânicas, as tradições, apesar de você saber que a Inglaterra é anglo-saxã e mais o norte, Escócia e Irlanda são mais originários dos celtas, apesar de tudo isso, construiu-se uma história que é uma história comum, uma história que tem valores comuns entre esses povos. E eu particularmente acredito que é uma questão menor, que pode ser resolvida nesses 3 anos de eternidade que nós temos diante de nós. O príncipe Charles, ele tem que ter a sabedoria, mais uma vez, rei Charles III, ele tem que ter a sabedoria para entender que ele, mais do que nunca, é um rei transitório, apesar dele ter muito tempo ainda pela frente. Mas se ele conseguir entender esta grandeza, ele vai conseguir preservar exatamente aquilo que a sua mãe fez e aquilo que poderá deixar para o seu filho, o herdeiro natural do trono, que é o príncipe William.